Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro do ano 2023. Dia 28 de setembro do ano 2023. Estamos a 2 dias para finalizar o mês de setembro e já entrar ali na reta final. Estamos indo para já praticamente o final do ano. E agradecemos a Deus por todas as coisas. Agradecemos por este novo dia de vida que Ele nos dá. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo cuidado do Senhor com respeito às nossas famílias. Somos gratos a Deus por tudo isto, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Eu sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Principal objetivo, repetimos isto todos os dias, do Ministério Vindos do Pai, é levar a palavra de Deus a todos os rincões da terra, levar a palavra de Deus às nações através deste meio. Uma palavra simples, uma palavra clara, uma palavra que você, que eu, que todos nós possamos entendê-la. Sempre visando não tirar nem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. Bom dia, Luciano, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoar poderosamente tua vida nesta manhã. Grande abraço a Carla, Vitor Manuel e Luciano. Estamos nós, desde o dia de ontem, meditando na parábola das 10 virgens. E dizíamos no dia de ontem, vamos repetir no dia de hoje, que não estamos procurando saber quem são as 10 virgens, quem são as 5 insensatas, quem são as 5 prudentes. E sim, estamos nós focando no alerta de parte do nosso Senhor Jesus Cristo, de nós vigiar, de nós cuidar a nossa salvação. A salvação é algo totalmente individual. Meu pai é cristão, então não tem absolutamente nada a ver. Cada um de nós dará conta de si mesmo ante Deus. A palavra de Deus nos diz, na Epístola aos Hebreus, que está estabelecido ao homem morrer somente uma vez, e depois disto vem o juízo. E a grande pergunta é, nós estamos preparados para passar pelo juízo de Deus? Somos nós obreiros aprovados ou obreiros reprovados? Somos nós verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo, que dá segurança para você, que você pode abrir a sua boca e dizer: eu sou salvo pela graça de Deus. Então, meus amados, ali nós temos cinco virgens prudentes, 5 virgens que consagraram sua vida ao Senhor, 5 virgens que caminhavam com o Senhor, 5 virgens que tinham intimidade com Deus, que tinham um relacionamento com Deus, que sabiam muito bem qual era a santa, agradável vontade de Deus, perfeita vontade de Deus para a vida delas.
Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Corremos o risco de estar fazendo nossa própria vontade, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. E mais ainda, corremos o risco de estar fazendo a vontade dos homens, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente por aí fazendo a sua própria vontade, enganados pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, e que caíram nas astutas ciladas dele, e estão fazendo sua própria vontade, mas estão proclamando que estão fazendo a vontade de Deus, quando na realidade estão muito longe de fazerem a verdadeira vontade do Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que ter certeza absoluta de que da nossa salvação, logo do nosso chamado, logo ter a presença indispensável para todo bom obreiro, para todo bom cristão, para todo bom discípulo do Senhor Jesus, a presença do Santo Espírito de Deus sobre nossas vidas. Sem presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos ninguém. A palavra de Deus diz que, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Era fogo de palha. Não era a presença de Deus. Era por emoções. Cuidado com as suas emoções. E mais nos nossos dias de hoje, onde a grande maioria, sem temor a errar, nós hoje temos uma mensagem motivacional que mexe com as nossas emoções. Pregam para a alma e não para o espírito. A palavra de Deus tem que mexer com o nosso espírito e não com a nossa alma, pois da nossa alma é onde residem as emoções. Então, através das emoções, eu posso fazer muita coisa. Por ser tocado nas minhas emoções, eu posso até pensar de que estou fazendo sim a vontade de Deus, quando na realidade aquilo é somente emoção. Não tem unção, não tem presença de Deus, não tem Espírito Santo de Deus. O mais triste de tudo isto é que alguns forçam tanto isto que até falam em línguas nas redes sociais, na rádio, na TV, programas, forçando, querendo passar para o povo, para os ouvintes ou para os televidentes, para os seguidores, de que eles são hiper espirituais, são super espirituais. E até falam em línguas, porém não produzem fruto algum. Os insensatos não produzem frutos. Os insensatos estão correndo o risco de serem cortados e jogados ao fogo. Evangelho de João, capítulo número 15. Jesus começa dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os pâmpanos, ou os ramos. E todo ramo que em mim não dá fruto, será cortado e será jogado ao fogo.
Isso é Jesus ensinando ali no capítulo número 15 do Evangelho de João. Agora, se você vai ver ali no capítulo número 15 do Evangelho de João, bom dia, Elda, lá na cidade de Artigas, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Se você vai ver, por que são cortados? Porque não produzem frutos. E quais são frutos? Quais são os verdadeiros frutos que um cristão deve de manifestar? Sabe, as pessoas se enganam pensando que produzir frutos é o trabalho que elas realizam na casa de Deus. É aquilo que elas estão fazendo na casa do Senhor. Não é isto. Que é aquele trabalho na igreja. Que é evangelizar, que é visitar o enfermo, que é pregar. Isso é mandamento do Senhor. Isso é uma ordem do Senhor. Isso é nada mais o que nós devemos de fazer. Pregar o Evangelho não é um fruto. É uma ordem. É um mandamento do Senhor. Os anjos de Deus, está lá em Pedro, os anjos de Deus, eles ansiaram, anelaram, querem pregarem o Evangelho. Mas esse privilégio foi dado para os homens. Foi dado para o homem. Que homem? Homens consagrados que conhecem ao Senhor. Mas alguns hoje, aproveitando que têm facilidade de palavras, são extremadamente eloquentes, sem frutos, estão pregando a palavra do Senhor. Na igreja, do púlpito, eles são uma coisa. Bom dia, nossa irmã Dark, aqui da cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tem alguns que nos púlpitos, eles é aparente nada, porque mostram realmente quem são. Pessoas orgulhosas, onde o que elas preferem é que seu ego seja alimentado, onde as que querem aparecerem são elas, e diminuem ao Senhor. E se creem os tais. E na realidade não estão produzindo fruto. Se você quer saber que frutos são esses, vá até a Epístola aos Gálatas e comece a ler o capítulo número 5. E no verso número 22, você vai encontrar ali que a palavra do Senhor está dizendo que os frutos do Espírito são o amor, templança, benignidade, domínio próprio. E por aí vai indo. Mas o grande fruto é o amor. Então o amor tem que ser manifesto. O amor tem que ser visto. Se alguém falar em língua, se alguém dizer que eu tenho dom disto, tenho dom daquilo, mas não tem amor, está sendo um mentiroso. Sabe o que diz a palavra de Deus? Mateus capítulo número 7. Eu vou ler para vocês desta manhã. Nem todo que, a partir do verso 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartaos vós de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Ei, você já está sem azeite. Sua lâmpada está apagando-se.
Sua lâmpada está apagando-se, que não tem unção, não tem presença. Aqueles foram pedirem às 10 virgens insensatas, foram pedirem emprestado azeite para as prudentes. O que aconteceu? As prudentes não podiam emprestar o azeite, porque a unção, assim como a salvação, algo individual, é nosso, está em nós, e não podemos emprestar nem passar para ninguém. Eu lembro lá para os anos 90, 93, 94 aproximadamente, quando surgiram uns certos pregadores, e creio que ainda hoje existe isso, que transferiam unção. Era o que era mais falado naquela época no Uruguai. Estou falando no Uruguai. Estou falando aquilo que eu vivi e do que eu conheci. Visitei algumas igrejas que transferiam unção, a unção de Elias, baseando-se, tomando como base bíblica que Eliseu pegou o manto de Elias e ali veio a mesma unção de Elias sobre ele. Então esses pregadores faziam o mesmo, passavam o manto sobre as pessoas para passar a unção que eles tinham. Que unção que eles tinham? Hoje é incrível como na igreja do Senhor continua isso. Fazem coisas para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção das pessoas, para que elas fiquem presas, para que elas venham acreditar, para que elas venham serem prisioneiras dessas doutrinas tóxicas, falsas doutrinas. E tem muitas pessoas que são prisioneiras disso. Formam parte das 5 virgens insensatas. E quando chegar a hora, quando ouvir o soar da trombeta final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles. E aqueles que brincaram de crente, aqueles que não tinham azeite, aqueles que faltavam unção, aqueles que faltava a presença de Deus nas suas vidas, aqueles que faltava santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. E santidade, eu sempre falo isto, vai além de uma maneira de vestir. É uma maneira de vida. É vida com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso número 20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a minha carne está crucificada com o Senhor, e o que agora eu vivo em Cristo pela fé. São esses os prudentes, aqueles que vigiam, aqueles que oram, aqueles que congregam. Falando de congregar, a própria palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, não deixando de congregar como alguns têm por costume, e poderão argumentar teologicamente, mas a letra, a palavra, está dizendo isso. A palavra está dizendo.
E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes que vai cortando, chegando até o mais profundo do nosso espírito. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os insensatos não buscam a presença de Deus. Os insensatos não leem a palavra de Deus. Os insensatos não reconhecem os sinais que estão acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Os insensatos não reconhecem os tempos no qual nós estamos vivendo. E é muito fácil de que os insensatos retrocedam e voltem para o Egito. Os murmuradores voltem para o Egito. Ou não entrem na terra prometida. Você lembra de Moisés? Moisés, a palavra de Deus diz que não houve homem mais manso do que Moisés. Veja as maravilhas que Moisés fez através do poder de Deus. Mas lhe foi permitido olhar a terra prometida de longe, mas ele não entrou nela, porque ele, em determinada oportunidade, desobedeceu ao Senhor. Fala para a rocha, e ele bateu. Melhor é obedecer do que sacrificar. Os israelitas que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Consequência das suas murmurações. Morreram no deserto. Viveram no deserto por murmurar. Então, cuidado com a murmuração. Não seja insensato, meu amigo, minha amiga. Seja prudente. É o que está nos ensinando a palavra de Deus. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se lembra de Noé? O tempo que passou Noé construindo a arca e anunciando aos quatro ventos de que chegaria um dilúvio. Cada homem, cada mulher, cada criança que perguntaram para Noé para que ele estava construindo aquela arca. Noé, logicamente, deve ter dado uma resposta para aquelas pessoas. Mas, em vez de colocar a mão no arado e não voltar atrás, não olhar para trás, eles preferiram zombar de Noé, rir de Noé. Nossos dias de hoje, tem muitos pregadores até, fazem longos debates,
e fazem as masterclass, cursos na internet, sobre tantas coisas ao que se refere à Bíblia e sobre a vinda do Senhor Jesus. Alguns deles são sérios e estão alertando o povo através desses estudos, através dessas pregações. Mas outros são insensatos. Tem alguns que se atrevem a dizerem que o arrebatamento da igreja não vai ser antes da tribulação, vai ser durante ou depois da tribulação. Estão ensinando isso. Então isso traz confusão para o povo de Deus. E muitos ficam ali sem saberem o que fazerem. Agora, tem uma porta que está aberta. E essa porta, muito em breve, ela vai ser fechada. Porque depois que a igreja, a verdadeira igreja, a igreja do reino de Deus, quando ela for tomada da face da terra, a porta vai ser fechada. E no momento que se fechar a porta, ela não se abrirá mais. O povo, na época do dilúvio, época de Noé, quando as águas chegaram e quando a terra começou a ser cheia de água e que começaram a perecer, bateram na porta para que a porta fosse aberta. Mas Noé não podia fazer absolutamente mais nada, porque o fim tinha chegado. E Deus foi quem fechou a porta por um lado de fora, para que Noé não abrisse a porta. A igreja é uma instituição divina. Tem se levantado contra a igreja? Tem. E a igreja tem um simbolismo tremendo entre o relacionamento de um homem com a mulher no casamento. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios para os maridos amar as suas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja. Então, meus amados, os sinais estão aí. Cristo está às portas. Você vai continuar brincando de evangélico? Você vai continuar aparentando ser aquilo que na realidade não é? Hoje é o dia de salvação. Agora é o dia de salvação. É a hora de salvação. É a oportunidade que nós temos. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Se Cristo viesse hoje, você iria com Ele? Pai eterno e Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar o teu nome, meu Deus. Senhor eterno, no nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir-te nesta manhã que tu venhas dar-nos discernimento da tua palavra, meu Deus, que tu venhas guiar-nos, ó Pai, por sendas de justiça, por amor do teu nome. Que tu venhas levar-nos, Senhor, a pastos verdejantes, para que nós possamos descansar e logo continuar, meu Deus, nesta caminhada. Senhor, abençoa a cada um daqueles que estão assistindo e que vão assistir em esta transmissão. Senhor Deus Todo-Poderoso, derrama da tua graça sobre eles, ó Pai, fortalecendo, Senhor, a fé de cada um deles. Pai,
Guarda, Senhor Deus, ao homem e à mulher, trabalhadores que estão, Senhor, indo para os seus trabalhos. As crianças, os jovens, os adolescentes. Também, meu Pai, aqueles que ficam nos seus lares. Senhor, mães que ficam nos seus lares. Pais que estão desempregados. Abre uma porta de emprego para eles, ó Deus, para que com dignidade possam trazerem o sustento para o seu lar. Meu Deus, eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus, derrama a bênção que sobreabunde sobre a vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã estaremos novamente aqui, quando sejam 7 horas da manhã, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.